Boa noite, irmãos. Convidar a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 9. Versículos de 23 a 27. Mensagem essa de hoje que vai bem de encontro com o que nós já temos meditado nas últimas semanas, tanto nas mensagens que eu tenho trazido, quanto de outros irmãos, como por exemplo na mensagem de hoje de manhã, de nós buscarmos entender a vontade de Deus, de nós fazermos, a vontade dele. Também mensagem que nosso irmão Guilherme já trouxe. E os irmãos vão perceber que os assuntos se relacionam muito bem. Mas aqui nós vamos ver algumas coisinhas diferentes. Tá. Lucas 9, 23 nos diz assim: E dizia Jesus a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que proveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo teu amor por nós, pelos teus ensinamentos deixados para nós na tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, porque sabemos que não somos merecedores de tomar parte de ti, do teu reino. Nós somos dignos de uma condenação eterna, ó Pai. Sabemos que verdadeiramente o Senhor tem motivos para se envergonhar de nós, ó Pai, de nossas atitudes. Mas o Senhor, na sua misericórdia, encobre os nossos pecados e nos aceita, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos infinitamente por isso, Senhor. Esteja quebrantando os nossos corações para que nós vivamos dignamente com isso, ó Pai, buscando realmente nos sacrificar, nos entregar por Ti, ó Pai, reconhecendo a Sua maravilhosa obra feita em nossas vidas. São essas coisas que nós pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos começar a nossa mensagem falando de um assunto ligado à psicologia. Os irmãos gostam de psicologia? Eu não gostava. Mas algumas coisas na vida vão nos levando a buscar um pouquinho mais de entendimento dessas coisas e nos fortalecendo. E hoje eu entendo um pouquinho mais de psicologia do que eu entendi. Ainda não entendo muito. Mas começamos a tirar lições para nós, e começar a traçar comparativos da psicologia humana e com o que Deus nos traz. Mas hoje nós vamos falar de algo que todos nós vivenciamos, nós vemos as pessoas passarem, é muito comum. Você já ouviu a expressão de falar que
tal pessoa está em negação. Já nós usamos essa expressão, fulano está em negação quanto a isso. Normalmente nós falamos quando uma pessoa ela não está querendo aceitar um fato, algo que aconteceu, algo de ruim, né? Uma perca, uma doença, uma dificuldade da vida acontece e a pessoa se nega a aceitar aquilo. Ela nega fatos. Não tem como negar que aquilo existe. Mas ela vive ainda como se aquilo não acontecesse. Se aquilo não fosse real. Quando uma pessoa passa por isso, nós falamos que ela está em negação. Isso é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Certo? Isso é natural, isso acontece mesmo com a pessoa. Não é uma escolha, muitas vezes, da pessoa, né? Eu quero estar em negação, eu não quero aceitar isso. Não, é natural. Nosso corpo, ele tem mecanismos de defesa, nossa mente. E olha, eu não consigo processar isso. Então eu vou negar que isso aconteceu. Não é de uma forma racional. Isso acontece porque o nosso corpo, nossa mente, ela percebe que ela não pode controlar certas coisas na vida. E a verdade é que nós não queremos perder o controle das coisas da nossa vida. O meu corpo está doente, tem uma doença terminal. Eu não quero aceitar isso. Como assim? O meu corpo está se deteriorando. Eu nego para mim mesmo. Eu não aceito aquilo. Porque isso é doloroso. Eu não posso mudar um destino traçado. Normalmente nós passamos por isso quando nós perdemos uma pessoa querida ou quando o nosso negócio, nosso emprego, nosso investimento que a gente tanto trabalhou para ter aquilo e de repente fale, você perde tudo aquilo que você lutou a vida inteira. Ou negar alguma doença grave, coisas dolorosas para nós processarmos. Bom, e aí você está pensando o que isso tem a ver com a passagem que a gente leu, né? Vamos lá. Vamos começar a entrar no nosso versículo, na nossa passagem. Porque aqui Jesus nos ensina uma outra negação. Ele nos convida a fazer outro tipo de negação. E nós vamos ver a diferença entre essas duas negações. Ele diz aqui no versículo 23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele nos convida a fazer uma negação. Mas não é negar um fato, negar algo externo, negar algo de ruim. Ele está nos falando para negar a nós mesmos. Por que eu estou traçando esse comparativo? Porque a negação que a nossa mente ela costuma fazer é porque nós queremos ter o controle das coisas. Eu tenho meus objetivos. Eu quero viver com essa pessoa, eu quero construir esse negócio, eu quero ganhar dinheiro, eu quero que a minha empresa tenha sucesso. Eu tenho o controle daquilo. E Cristo está ensinando aqueles homens justamente o oposto. Você quer me seguir? Abra mão de ter o controle de tudo. As coisas não vão ser como você quer. As coisas vão ser como eu quero. Vai ser feita a vontade de Cristo em nossas vidas.
E essa negação é difícil para o homem fazer. É difícil nós abrirmos mão das coisas que nós queremos. Não é verdade? Você sonha com coisas. Você deseja coisas. Muitas vezes as coisas boas, corretas. Mas Deus aqui nos ensina algo. Deus nos ensina que as coisas não acontecem conforme nós queremos. Ele é que tem um plano. Ele controla cada coisa que acontece. Quanto nós confiamos nisso? Quanto nós descansamos nisso? Então nós vemos que negar a si mesmo é, na verdade, o oposto da negação que o homem tem naturalmente. E a pergunta que eu faço para cada um aqui presente, seja você já tendo manifestado a Cristo como seu Salvador ou não, a pergunta é: qual negação você faz? Você está negando a Deus? Ou está negando a si mesmo? Você deve estar fazendo uma das duas. Porque a vontade de Deus e da carne são opostas. Eu quero convidar a cada um a refletir sobre a sua vida. Como você está vivendo a sua vida? Você está disposto a negar os seus desejos para seguir uma vida que agrada a Deus? O versículo ainda 23, ele continua e ele não para nesse pedido de negar-se a si mesmo. Ele diz ainda: e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então nós vemos que, primeiro, é a cada dia, todo dia, é uma constância. Acontece que muitas vezes na nossa vida espiritual, nós vivemos em altos e baixos. É uma verdadeira montanha-russa de emoções, não é verdade? Você ouve uma mensagem no domingo e você está disposto a seguir a Cristo e abandonar e ser um missionário nos fins de mundo por aí, disposto a ir a qualquer lugar, quer passar pelo apocalipse. Não, eu estou disposto, nem que eu tenha que morrer, ser sacrificado. E aí no dia seguinte, como você vive? Você esquece tudo que foi pregado. Cristo não fala aqui, você precisa estar disposto a me seguir e a carregar a cruz aos domingos. Na quarta-feira, das 7h30 até as 8h30, e do domingo o dia inteiro, hein? Domingo. Não é isso que ele fala. É a cada dia. A cada dia. Isso quer dizer que impacta em toda a nossa vida. Cristo, quando ele nos convida a seguir a ele, ele sabe que nós vamos ter que lidar com as coisas do dia a dia. Que nós vamos ter que trabalhar, estudar, cuidar do nosso lar. Mas quando ele nos diz aqui que é a cada dia, quer dizer que quando nós fazemos essas coisas, nós ainda assim temos que estar
seguindo a Ele, negando a si mesmo e carregando a cruz? Será que a cada dia nós podemos olhar para nós e ver que nós estamos carregando a cruz? Você está disposto a carregar a cruz todos os dias? E aí nós entramos em mais um detalhe. Carregar a cruz. O que vocês entendem sobre carregar uma cruz? Nós erramos muito com essa expressão, né? Quando eu te falo, eu tenho uma cruz pesada para carregar, o que você entende? Que eu tenho um fardo, uma dificuldade, né? As mulheres reclamando dos seus maridos. Aí é uma cruz que eu tenho que carregar. Muitas vezes nós ouvimos essa expressão. Algum erro que você cometeu no seu passado, olha, isso é uma cruz que eu tenho que carregar. A culpa por algo. Nós estamos ligando a uma dificuldade, a algo trabalhoso, penoso para nós. A vida cristã, ela é penosa? Ela é pesada? Ela é dura de se viver? Ela não deveria. Se você está vendo dessa forma, você deve estar vendo errado. A vida cristã deve ser uma vida de alegria. Não que nós não passemos por dificuldades, por momentos difíceis. Nem sempre é fácil. Mas carregar a cruz. Essa é uma expressão que nós adaptamos para enfrentar dificuldades do dia a dia. Mas carregar uma cruz, quando você falava isso para um judeu naquela época, ele não estava falando de algo difícil de se fazer no dia a dia. Ó, como eu tenho que trabalhar. Quem carregava a cruz naquela época? Quem estava indo para a morte. Você via alguém passando pela cidade, subindo para o monte com uma cruz nas costas, você fala, esse é o último dia do cara. Ele está entregando a sua vida. Ele está sendo morto. Então, quando Cristo nos fala para carregarmos a cruz, é nós entregarmos a vida. Você entrega a sua vida a cada dia para Cristo? Eu não estou falando de você ajoelhar no milho, de você fazer dificuldades. Olha, é difícil. Eu luto contra o meu temperamento. É uma cruz difícil que eu tenho que carregar. Não. Isso é uma dificuldade sua. Viver para Cristo é outra coisa. Quem passava por esse tipo de crucificação? Quem que tinha que carregar aquela cruz? Normalmente, né, eu acho que o mais comum naquela época específica, eram pessoas que se rebelavam contra o Império Romano. Rebeldes, né, do ponto de vista romano. Pessoas que lutavam contra uma escravidão. Então, quando Cristo se referenciava a carregar uma cruz, essa era a imagem que vinha para aqueles homens. Vamos lembrar que o próprio Cristo ainda nem tinha sido sacrificado, né? Cristo aqui nos convida para sacrificar as nossas vidas. Você está disposto a sacrificar as suas escolhas?
os seus propósitos de vida, aquilo que você sonhava, aquilo que você tanto queria. É isso que você está fazendo? Ele nos convida a nos rebelarmos também contra um império e contra uma escravidão. Não contra o Império Romano. Não contra uma escravidão imperial ali. Contra nós mesmos. Vamos lembrar que ele acabou de falar que negue-se a si mesmo e tome a sua cruz? É nós lutarmos contra a escravidão do nosso pecado. Você se sente preso, escravo dos seus pecados? Dos seus erros? Dos nossos vícios? Nossos desejos? Coisas que guiam o nosso dia a dia e nós sabemos que não é a vontade de Deus. Mas nós somos escravos do pecado. Enquanto nós não carregarmos a cruz. Cristo está nos convidando a mortificar esses desejos e a buscar viver uma vida segundo os propósitos de Deus, não os nossos propósitos. Nos demais versículos aqui, ele aprofunda um pouco mais algumas questões aqui dentro disso. Ele vai explicar melhor quando entra no versículo 24, que diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Como eu disse, a negação, ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Para evitar minha mente colapsar, eu nego que aquilo aconteceu. Só que tem algo curioso, né? O nosso corpo, ele é cheio de reflexos para se defender. O ser humano, ele é feito para sobreviver, né? Instintos. Quando nós aprendemos um pouquinho sobre direção defensiva, qual é a posição mais segura dentro de um carro? O motorista. Quer pôr uma criança num lugar seguro? Coloca no banco atrás do motorista. Por quê? Porque o motorista sempre vai livrar a própria vida. O instinto do motorista vai se puxar para tirar ele do risco. Mecanismo de defesa. Ele não pensa. Não é que ele calculou isso. Ele vai fazer isso naturalmente. Você tem um bicho que vai te morder, que vai te picar. O que você faz? Bate para tirar. Você não pensa se você está jogando em outro. Não é verdade? É reflexo. Só que tem um problema. Nem sempre é a melhor atitude, não é mesmo? Às vezes nós erramos. Sabe aquela questão de você não ir para a luz? Nós brincamos, né? Você está em um túnel e você não pode ir para a luz. A luz é a morte. É o trem vindo. Mas o instinto do ser humano é ir para aquela luz. Muitas vezes nós vamos errar. Se nós formos guiados pela nossa própria vontade.
a nossa própria vontade não é sempre a melhor coisa. Se você descobre que você tem uma doença grave, o seu instinto vai ser dizer: é mentira, eu vou continuar vivendo a minha vida porque eu não estou sentindo nada. É mentira isso. Eu vou ignorar o que esse médico está falando e vou continuar seguindo a minha vida. Peguei. Isso não vai te salvar. Certas horas nós precisamos de alguém de fora que vai olhar e falar: isso está errado. Mude. Cuide. Resolva isso. Certas horas nós não podemos ignorar que algo de errado está acontecendo, como o nosso instinto diz, para ignorar. A verdade é que o homem, espiritualmente, ele entra em negação também contra Deus. Ele não aceita que ele precisa mudar a vida dele, que há algo de muito errado na vida dele. Por quê? Porque nós não queremos mudar. Você tem as suas amizades, você tem os seus propósitos, coisas que você almeja buscar. E nós não queremos abrir mão dessas coisas. Por que uma pessoa ela não quer tratar uma doença grave? Porque é algo difícil. É doloroso para ela abrir mão de certas coisas. Eu descubro que eu tenho câncer e de repente eu preciso, em vez de estar saindo para passear com os meus amigos, eu estou indo fazer químio. É difícil. Eu concordo que é difícil. Mas nós precisamos aceitar que esse é o melhor caminho. Bom, eu não entendo nada de tratamento de câncer, mas eu estou falando de pecado. É necessário nós reconhecermos que nós temos uma doença gravíssima, que se chama pecado, que nos escraviza mais do que o Império Romano escravizava aqueles homens. Nós precisamos confrontar isso e carregar a cruz. Será que você ainda está negando que você tem uma doença espiritual a ser tratada? Nós chamamos o médico de louco, errado, não sabe o que faz, deve ter se formado online, não sabe de nada. Mas quando nós falamos espiritualmente, será que você está falando assim de Deus também? Deus, você não sabe de nada? Deus, você está errado, a minha vida não precisa mudar? Cuidado. Deus está nos falando que nós precisamos mudar o rumo de nossas vidas. Não podemos ignorar a Ele. O versículo 25 nos diz: porque que proveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Como assim? Mas ele ganha tudo e está se prejudicando? Se ele tem tudo, ele é todo poderoso, ele tem tudo, ele alcançou tudo, ele é todo vitorioso? Não é. Porque ele granjeou o mundo todo. Ele conquistou as coisas dessa vida, as coisas dessa terra, as coisas que ele podia ver.
as coisas que ele julgava importante. Alcancei tudo o que eu queria. E do que adianta? Certas vezes na nossa vida nós temos propósitos bons. Você pode ter o propósito de casar, ter filhos, ter bom emprego, ter conforto, ter uma vida saudável, ser bem visto pelas pessoas, dar boas condições à sua família. Alguma dessas coisas é ruim? Não. Nada disso é ruim. Nada é errado. Nada disso é pecado. Você não vai achar nada aqui na Bíblia que condena essas coisas. Mas essas coisas não podem ocupar um espaço indevido no nosso coração. Você estaria disposto a abrir mão dessas coisas para servir a Deus? Se Deus te negar essas coisas, você continua amando Deus? Se Ele tirar as coisas que você ama a Deus ainda? Vamos lembrar que isso aconteceu com Jó. Deus permitiu que todas as coisas que ele tinha fossem tocadas. Aquele homem perdeu não só os bens, não só uma posição, ele perdeu os próprios filhos. Era errado ele amar os filhos? De forma alguma. Ele demonstrava, inclusive, que ele se importava com a vida espiritual deles, sacrificando por eles. Ele cuidava da forma correta dos filhos. Mas foi tirado dele. Mas ele não poderia deixar de amar a Deus por conta disso. Ele não podia amaldiçoar a Deus e morrer. Se tem alguém que poderia estar em estado de negação, era esse homem. Olha que dor. Olha que sofrimento. Eu citei algumas coisas, né, que nos pode levar à negação. Todas elas se cumpriram na vida de Jó. Ele construiu a vida dele inteira um negócio que faturava bem, que dava estabilidade financeira. Ele sustentava todos os filhos dele. E perdeu tudo. Ele tinha filhos. Alguns filhos morreram. Tinha empregados, deixaram ele. Tinha saúde, teve doença. Mas mesmo em uma dificuldade dessa, nós precisamos estar dispostos a carregar a cruz. Carregar a cruz não era ele continuar lá jogando cinzas sobre ele e chorando. Era viver para Deus, viver para Cristo, testemunhar, falar da palavra de Deus. Quando ele entendeu isso no final do livro e reconheceu o poder de Deus, o controle de Deus sobre a vida dele e sobre todas as coisas, então Deus o abençoou. Deus falou, era isso. O que nós estamos buscando fazer com nossas vidas? Propósitos bons? Ou viver para Deus? Embora muitas vezes elas pareçam estar próximas, elas não são iguais. Você pode viver uma vida correta e não se entregar a Deus.
E o que vai acontecer? Você vai para o inferno. É correto você cuidar da sua família, cuidar bem, ser uma pessoa de família, né? Nós gostamos de uma pessoa de família. Mas você vai para o inferno pela sua família, se você não seguir a Cristo. O versículo 26, eu vou convidar os irmãos a lerem lá em Marcos esse versículo, porque lá ele é um pouco mais contundente. E eu gosto de falar um pouquinho mais contundente as coisas. Eu acho que nós não podemos tirar o peso das coisas. É Marcos capítulo 8, versículo 38. Ele diz assim: porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Ele aqui em Marcos, ele enfatiza o como essa geração é perversa, pecadora, adúltera. Ele repreende a pessoa que, no meio de um mundo de tanto pecado, ela se envergonha de falar de Deus. O mundo é tão ruim, tão entregue aos pecados, e em vez da pessoa falar da palavra de Deus, sentir orgulho de ser um cristão, orgulho de Deus, ele tem vergonha. O que acontece quando você tem vergonha? Você se faz como eles. Não é isso? Eu tenho vergonha de ser quem eu sou. Então eu visto uma máscara e ajo como aquelas pessoas agem, para que eu não seja notado. Você se disfarça. Eu sei como é isso. Muitas vezes nós não queremos ser notados. E a melhor forma de você passar discreto é agir conforme as pessoas estão agindo. Você observa e se adapta. Se você está em uma roda e ela está contando piadas, as pessoas todas estão rindo. Se você não rir, as pessoas vão virar te perguntar o que houve. Então você dá risada porque você não quer ser perguntado. Não é isso? Às vezes você não está bem. Eu não quero que as pessoas saibam que eu não estou bem. Então eu dou risada com eles. E você esconde um problema. Só que, e se essa roda de piada está contando uma piada que Deus não se agrada? Mas eu não quero ser notado como cristão. Então eu me alegro com eles. Eles fazem coisas erradas, então eu vou fazer como eles, para que eu não seja questionado. Como você está se portando no mundo lá fora? Você tem vergonha de Deus? Muitas vezes nós temos. Nós deixamos que dificuldades bestas nos impedem, nos impeçam de entregar as nossas vidas a Deus. E a nossa passagem ela é muito clara quando ela diz que, né, voltando lá para Lucas,
Ele diz, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Você passa uma vida, em vez de você sacrificar a sua vida por Cristo, vivendo como Ele se agrada, você vive como o mundo vive. Um dia, você sabe que Deus vai vir, que Cristo vai voltar em glória. E aí, o que vai acontecer? Aí você vai falar, opa, chegou o meu momento, agora eu posso ser eu, hein? Eu sou santo. Os seus amigos vão olhar, ué, como assim? Você? Você mentiu pra gente esse tempo todo? Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar perante Deus e Ele vai te negar. Ele vai se envergonhar de você. Ou você acha que você vai ser acolhido por Deus? Deus é amor? Deus é amor. Só que Deus não é só amor. O nosso Deus, Ele é santo. Ele não permite que essas impurezas entrem no reino dele. E o nosso Deus é justo. Ser justo não é ser bonzinho. É fazer o que é correto. Nós, às vezes, julgamos um governo, por exemplo. Nós chamamos sempre de ladrões. Poxa, mas eles tomam tanto dinheiro de nós. As nossas leis são horríveis. Mas, se está lá falando, olha, o justo é isso de imposto, nós temos que pagar isso de imposto. É o correto, é a lei. Se nós fazemos a mais ou a menos, está errado. Quem está te cobrando vai ser bonzinho, vai cobrar a menos. Isso não existe. Você acha que é certo Deus cobrar menos de você? Não, você não precisa carregar a cruz. Não, negue-se a si mesmo. Mas essa área aqui, eu vou deixar você viver. Porque é justo, é correto, ele precisa fazer isso. É isso que Deus fala para nós. Ele fala para nós negarmos a nossa vida. Estarmos dispostos a entregar toda a nossa vida a Ele. Cada detalhe. Tudo deve estar seguindo a vontade de Deus. Não só uma área ou outra das nossas vidas. É tudo. Há algo talvez que você está... Algo que você considera valoroso na sua vida está te impedindo de se entregar a Deus? Algo que faz você estar em negação contra Deus? Não, isso não pode tocar. Isso não pode ser verdade. O que você está tentando granjear? Granjear é ganhar alguma coisa por esforço. Você está se esforçando pelo quê? Por ganhar coisas nesse mundo? Qual cruz você está carregando? Cuidado para não colocar uma lupa gigante nas dificuldades que você precisa passar pela sua vida.
Eu sou muito sofredor, então eu sou merecido de um lugar especial nos céus. Essa cruz nós inventamos, não é a cruz bíblica. A cruz que a Bíblia nos fala de carregar, a cruz de Cristo, é entregar a vida por amor. Isso que Cristo nos ensinou. Essa foi a cruz que ele carregou. De forma voluntária, entregou a vida dele. Cristo começou essa passagem nos perguntando: se alguém quer vir após mim. Se alguém quer. E a pergunta é: você quer? O que você quer? Como nós falamos na meditação aqui entre os varões, existe uma diferença gigantesca entre eu queria e eu quero. Eu queria ser bonzinho, eu queria ser santo, eu queria ser que nem Paulo. E eu quero seguir a Jesus Cristo. Qual dos dois quero você tem vivido? Eu espero que sirva para meditação dos irmãos e que nós saibamos escolher se nós queremos negar a Deus, negar a salvação que Ele nos oferece, ou se nós queremos negar a nós mesmos. Amém?